Fala aí, tudo bom? Bem, nosso assunto então agora é sobre a fotossíntese. Não sei se você já estudou muitas vezes esse assunto, mas ele é muito batido, principalmente desde o ensino fundamental até o ensino médio. E o que a gente vai falar agora então é sobre como que ela funciona em termos um pouco mais profundos do que os termos do ensino fundamental original. Bem, o que vamos fazer aqui então é um processo específico que acontece nas plantas. Eu imagino que você já deva ter ouvido falar, pelo menos, sobre esse processo de fotossíntese, mas você deve lembrar então que fotossíntese é um processo de produção do próprio alimento, lembra isso? E essa produção do próprio alimento, ela é feita especificamente de uma maneira, né? Então é isso que a gente vai precisar aprender. O que a gente vai fazer hoje, então, é analisar como que as plantas então fazem para produzir o próprio alimento dela. A partir, então, dessa produção do próprio alimento, é assim que as plantas conseguem sua nutrição e é por isso que elas são chamadas de organismos autotróficos, lembra? Conseguindo esse tal desse alimento. Vamos dar uma olhada aqui, então, para a gente observar como que esse processo acontece. Bem, chega aqui. Essa reação aqui que a gente está observando é a famosa reação da fotossíntese. A reação da fotossíntese envolve, então, o gás carbônico, né, que é utilizado no processo para a síntese de matéria orgânica e inserção do carbono. Todo o carbono, então, desse processo de fotossíntese, necessariamente vai vir desse gás carbônico aí. Essa água vai ser muito útil para a gente num processo que a gente vai observar daqui a pouquinho, chamado de fotólise da água. E aí esse processo vai gerar, então, uma molécula chamada de glicose. Essa glicose não é a única molécula formada no processo, mas ela é a principal molécula formada e é ela que apresenta assim, na equação geral. Quando você for fazer vestibular, a gente vai observar essa equação representando a fotossíntese. Embora ela nem sempre se aplique completamente em todas as situações, ela vai se aplicar pelo menos para a maioria. Estamos vendo a glicose sendo formada e o oxigênio que também vai ser liberado nesse processo, tudo bem? Cuidado que essa água que a gente está observando aqui, ó, em algumas equações pode estar presente, em outras equações ela pode não estar presente, mas na maioria dos casos atualmente, principalmente agora então, estamos sim observando a molécula de água nessa equação geral, beleza? Bom, outra coisa muito importante, você já estudou o conceito de catabolismo e anabolismo. Lembra? Você dividiu o metabolismo nesses dois tipos, o metabolismo chamado de catabolismo e o anabolismo. Só para te lembrar um pouquinho, lembra que catabolismo são reações de quebra e liberação de energia. Então, a respiração celular, por exemplo, é um tema que é uma reação em que você consegue quebrar uma molécula e essa quebra dessa molécula vai liberar bastante energia no ambiente. Agora, a fotossíntese é exatamente o processo inverso com relação à energia. É uma reação anabólica, lembra disso? É um anabolismo. E esse anabolismo que estamos conversando é uma reação, então, que junta energia e essa energia serve, então, para a síntese de matéria orgânica. Então, vamos dar uma olhada aqui para a gente entender de onde vem essa energia. Temos o CO2, a água, e aí estamos complexificando a molécula. Lembra que essa é a regra do anabolismo? A gente tem que juntar moléculas para formar moléculas mais complexas. E aí, então, para que isso aconteça, tem que surgir energia. Então não esquece que a energia necessária para acontecer esse processo aqui veio obrigatoriamente da luz, beleza? Tem que ter vindo da luz. Ah, mas é luz do sol, é luz da lâmpada, luz de qualquer coisa? Bom, vamos discutir isso daqui a pouquinho, tudo bem? Mas por enquanto pensa só em luz, de uma maneira geral mesmo, beleza? Então tá bom. Uma outra coisa que eu queria apontar para você é o seguinte, às vezes discute-se, né, em alguns vestibulares sobre que tipo de energia, né, como que é o processo de fotossíntese em si. Tem uma definição que é mais ampla, né, que diz sobre a fotossíntese. Dizemos que a fotossíntese é um processo de transdução energética. Transdução. O que é transdução? Bom, transdução é um processo de conversão de um tipo de energia em outra energia, que é exatamente o que acontece no processo fotossintético. Então observa aqui, temos inicialmente energia luminosa, beleza? Que é a energia que vem da luz do sol. Essa energia, então, vai ser utilizada pelas plantas, e a gente vai observar isso acontecendo também nas algas e em outros organismos também. Mas essa energia luminosa disponível ali para todos esses autotróficos vai fazer, então, com que ele consiga converter uma parte dessa energia em energia química. Energia química é a energia que está nas moléculas. Tranquilão? Bom, só que antes da gente continuar, a energia luminosa ela não vai ser, na verdade, transferida para a energia química direta, não, tá bom? Então é bom que a gente saiba que a energia luminosa vai ser primeiro convertida em energia elétrica, e a gente vai ver daqui a pouco a energia elétrica funcionando, e essa energia elétrica, então, vai se transformar em energia química depois, tá bom? Em última análise, a energia luminosa vira energia química, mas a energia luminosa pode se converter primeiro em energia elétrica para depois virar energia química. Tudo bem? Então, beleza. Olhando para cá ainda, a gente pode ver uma outra coisa muito importante relacionada a um assunto que você estuda lá na ecologia. Lembra que os produtores são capazes de converter as moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas? Então, estou pronto para te mostrar aqui como que acontece essa conversão. Dá uma olhadinha aqui, ó. O CO2 é uma molécula orgânica ou inorgânica? Vamos lembrar?
Molécula orgânica é aquela feita de carbono e hidrogênio. Você está vendo carbono e hidrogênio aqui no CO2? Responde não. Não tá vendo, né? Então, esse CO2 aqui tem só carbono, tá vendo? Ele não tem carbono e hidrogênio. Então, o CO2 é inorgânico. A água é uma molécula inorgânica. Então, eu pego ó, duas moléculas inorgânicas e consigo convertê-las em uma molécula, que é essa daqui, ó, orgânica, feita de carbono e hidrogênio. Tá vendo? Então, esse processo também pode ser dito como um processo de conversão de moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas. Ficou claro para você, então? Esse processo de conversão de energia luminosa em energia química, que converte moléculas inorgânicas em moléculas orgânicas, um processo anabólico que junta a energia da luz, então, é o que a gente vai estudar a partir de agora. Beleza? Então tá, vamos começar então o nosso assunto oficialmente agora. Antes da gente colocar mesmo o processo em si em xeque, vamos entender onde que esse processo acontece. Pensa aí num vegetal, pensa numa alga, ou pensa até numa cianobactéria, nesses organismos, onde exatamente, em que parte do organismo que acontece essa fotossíntese? Bem, se a gente for para a planta, você deve imaginar que a gente está falando da folha, né? É na folha que acontece a fotossíntese, é verdade. Só que lá na folha tem as células da folha, né? E dentro de cada folha tem uma estrutura específica para fazer essa fotossíntese. E é isso que eu quero te mostrar agora. A fotossíntese acontece nos eucariontes, então vegetais, por exemplo, num lugar chamado de cloroplasto. Esse você já deve ter ouvido falar, ele é uma estrutura que fica dentro das células e lembra que esse cloroplasto ele tem uma origem muito parecida com a origem daquela mitocôndria, lembra disso? A mitocôndria tinha aparecido ali por um negócio chamado de endossimbiose, lembra dessa história? E essa endossimbiose que a gente está falando no caso da mitocôndria, ela era uma relação em que a mitocôndria entrou na célula, lembra? E aí acontece aquele processo de fagocitose dessa bactéria antiga, e aí aconteceu uma simbiose lá no processo. A mesma coisa acontece com o cloroplasto. A diferença é que a mitocôndria antigamente era uma bactéria que entrou lá, enquanto no caso do cloroplasto foi uma cianobactéria que invadiu a célula eucarionte também para formar então essa estrutura energética. Beleza? Então tá bom. Quando acontece num organismo procarionte, se esse cloroplasto ele entrou lá na célula eucarionte e fez trocas, e antigamente ele era uma cianobactéria, você concorda que as cianobactérias são procariontes? E se elas são procariontes, obviamente, não dá para ter um cloroplasto dentro de uma cianobactéria, né? Afinal, o cloroplasto já é uma ex-cianobactéria. Se a gente falasse isso, seria dizer que a cianobactéria está dentro da cianobactéria, né? Então não tem como. Então o que acontece é o seguinte, procariontes que fazem isso, né, as cianobactérias, no caso, são organismos que apresentam lamelas fotossintéticas. São muito similares à estrutura do tilacoide, que a gente vai discutir daqui a pouquinho, mas são regiões que contêm a clorofila, que é um pigmento que vai funcionar para a fotossíntese, e essas lamelas, então, vão ser muito importantes para armazenar esses pigmentos e realizarem um processo de fotossíntese, beleza? Isso em procariontes, né, improváveis de cair na maioria dos vestibulares, mas é bom que você saiba, porque vai que cai em algum lugar, né? Então, beleza. Procariontes, então, nas lamelas fotossintéticas ou só lamelas, não tem problema. Agora, nos eucariontes, tem que acontecer dentro do cloroplasto obrigatoriamente. Beleza, então? Então tá. Se você está entendendo que isso tem que acontecer no cloroplasto, vamos entender o seguinte. Será que o cloroplasto é realmente a única organela que contém pigmentos capazes de fazer fotossíntese? É isso que eu quero te mostrar agora. Então, vamos dar uma olhada ali na nossa próxima sequência para a gente entender, então, o que acontece com esse cloroplasto ou com estruturas similares a isso. Chega mais. Bem, aqui então a gente está observando uma estrutura que a gente chama de plastídeos. O que são os plastídeos? A gente fala tanto do cloroplasto, né? Fala que ele é responsável pela fotossíntese ali dentro e tal, né? Uma espécie de usina da fotossíntese, mas cuidado que ele não é um único plasto que existe, tá? Existem vários outros plastos e a gente chama todos esses plastos de plastídeos. Estruturas similares ao cloroplasto, mas que apresentam funções similares ou um pouco diferentes. Todos eles também originários de processos de endossimbiose. Eles podem ter sido cloroplastos no passado, inclusive, que sofreram modificações, mas isso não é tão importante para a gente agora. O que importa é você entender que existem outras coisas similares aos cloroplastos, que também são chamados de plastos ou plastídeos, mas que não necessariamente é o cloroplasto. Deixa eu te dar uns exemplos para você entender do que eu estou falando. Vamos lá. Um plastídeo, um exemplo de plastídeo, são o grupo dos cromoplastos. Olha o nome dele, cromoplasto. Cromo vem de cor, né? Então, o cromoplasto é o plasto que tem pigmentos. Para você que não conhece o que é pigmento, pigmento é uma espécie de tinta. É uma coisa que, né, dá cor a alguma coisa e que tem capacidade de receber luz, absorver essa luz e fazer um processo de reflexão ou alguma transparência, alguma coisa. O que importa é que esse pigmento ele é capaz de receber a luminosidade, absorver um pouco dessa luz e refletir um pouco dessa luz, beleza?
Bom, esse cloromoplasto que a gente está falando, ele pode ser dividido em tipos, beleza? E um tipo muito importante de cromoplasto é o tal do cloroplasto. O cloroplasto, então, ele é um tipo de cromoplasto, como a gente tinha falado, e ele é o principal tipo de cromoplasto. Tudo bem? Mas tem vários outros, então é bom que a gente conheça que tem mais pigmentos além do próprio, né, da própria clorofila. Então, o cloroplasto é o plasto que tem clorofila. Mas tem, por exemplo, ó, o xantoplasto, que é um plasto que apresenta a xantofila, que é um outro pigmento com uma outra cor. Um outro exemplo é o eritroplasto, que a gente não escreveu aqui, mas o eritroplasto é também um plasto desses e apresenta um pigmento vermelho, que, enfim, é muito importante também para a absorção de luz da planta. A gente vai discutir melhor isso, esse lance da absorção da luz, quando a gente falar sobre as etapas em outro vídeo, tá bom? Bem, aqui a gente está vendo, então, o leucoplasto. Esse é um outro modelo de plasto, tudo bem? O cromoplasto é um plasto com cor. E o leucoplasto, ele não armazena pigmentos. O leucoplasto, ele armazena substâncias de reserva. Que tipo de substâncias de reserva? Bom, um grande exemplo é o amiloplasto. Olha o nome dele, ó, amiloplasto. Amilo, porque ele armazena amido. Lembra? Aquele que é para se guardar do lado esquerdo do peito. Não. Péssimo essa. Então, o amiloplasto, então, ele armazena amido, é verdade, tá? Só não é para guardar em lugar nenhum. O amiloplasto, ele está presente, por exemplo, nas batatas, que tem bastante amido, né? Ou a batata doce, por exemplo, que está também na raiz da planta. Ou seja, se uma planta está guardando amido, ela guarda dentro dessas organelas em cada célula, chamada de amiloplasto. Beleza? Ó, um outro tipo de leucoplasto que existe também é um que faz reserva de óleo, né? São os oleoplastos. Eles ocorrem principalmente nas sementes. Semente de planta é onde guarda óleo, principalmente, né? Uma reserva energética muito útil para quando essa planta vai germinar. Afinal, pensa que quando uma planta germina, ela ainda não tem folha, ainda não tem raiz. Então, fotossíntese, efetivamente, né? Para produzir o próprio alimento dela, ela ainda não pode fazer. Então, por conta disso, o oleoplasto vai ser muito útil e o amiloplasto também nas sementes, beleza? Então, vamos lá. Amiloplasto a gente encontra principalmente em caule e raiz de planta. Agora, oleoplasto a gente encontra principalmente em sementes, beleza? Bom, claro que estamos falando de vários exemplos de plastos aqui, todos são importantes, mas o mais importante, disparado, muito mais importante do que todos eles, é a clorofila, beleza? É o cloroplasto, perdão, que contém um pigmento chamado de clorofila, que a gente vai discutir muito melhor ainda em outro momento, tá bom? Beleza. Se você está entendendo isso que eu estou te falando agora, vamos pegar o cloroplasto especificamente agora e vamos esmiuçar a estrutura dele, porque ele é o nosso mais importante para esse momento agora, tá bom? Então vamos lá, chega mais aí para a gente dar uma olhada então aqui no tal do cloroplasto. Bem, o cloroplasto então, ó, ele é também, como a gente tinha falado, uma cianobactéria. Ele ocorre, então, dentro das células, e aí das células vegetais e das algas e de outros organismos também. Mas a ideia é que esse cloroplasto, então, ele aqui dentro tem o tal do pigmento chamado de clorofila. A clorofila é o pigmento que vai servir para absorver a luz. E a gente vai discutir melhor a luz e a clorofila daqui a pouquinho, tá bom? Por enquanto, vamos focar aqui no cloroplasto de fato. O cloroplasto ele tem duas partes, que são as partes mais importantes pra gente, tá bom? Então vamos dar uma olhada nessas partes. A primeira delas é o seguinte, sabe esse disquinho que você tá vendo aqui, ó? Vamos escrever o nome dele aí, ó. Esse disquinho aqui, eu chamo ele de tilacoide, beleza? O tilacoide, então, é esse disquinho que a gente está observando aí. É nesse disquinho que está presente a clorofila, tá? E a gente vai usar essa clorofila para falar daqui a pouquinho. Então é muito importante você conhecer o tilacoide, porque a gente vai ter que falar de outras coisas que tem a ver com... São situações que acontecem dentro do tilacoide, tá bom? Então tem que conhecer o tilacoide. Beleza. Então o tilacoide é esse disquinho que a gente está vendo. E além do tilacoide, tem esse espaço em branco aqui que você está vendo, sabe? Uma espécie de... como se fosse o hialoplasma do cloroplasto, sabe? Um espaço vazio. Então, essa área branca aí, ó, nós vamos chamá-la de estroma, tudo bem? Então, ó, vamos chamar essa área branca de estroma. Ela também vai ser muito importante pra gente, tá? Então, toma esse cuidado. O estroma é importante e o tilacoide também são muito importantes, tá? Anota ele aí, coloca no seu caderno, tá bom? Beleza. Pausa a parte muito importante. O que a gente estava falando até agora era sobre o tilacoide, né? Tem outros nomes que também acontecem no cloroplasto, que não são tão famosos de cair nos vestibulares, mas que podem vir a ser importantes pra gente. Então, ó, quando eu tenho um empilhamento desses tilacoides, você tá vendo esse empilhamento aqui, ó? Esse empilhamento dos tilacoides chama-se granum, tá bom? Tem esse nome na sua apostila, se você quiser dar uma olhadinha lá, melhor, tá? Pra você poder checar. Mas, como eu falei antes, muito difícil esse nome cair em alguma questão, em algum vestibular, mas de qualquer jeito, né, é bom que você conheça. Granum é esse empilhamento, esse prédio de tilacoide aqui, é o granum, tá bom?
Agora, quando eu penso em mais de um grânum, tá vendo? Eles são conectados, inclusive, eu chamo isso aqui de grana, que também tem esse nome aí. Então, ó, grânum é esse prédio aqui, beleza? De tilacoides. E mais de um grânum eu chamo de grana. Grana é o plural de grânum. Tranquilo? Bom, mas fora essas questões de vocabulário que a gente está falando, né, que parece até uma aula de LPLB isso aqui às vezes, mas o que a gente está querendo mostrar aqui é o tilacoide é a parte mais importante, que acontece a fase clara da fotossíntese, que a gente vai discutir mais, e o estroma, essa parte aqui, também é muito importante, beleza? Então tá ótimo. Você sabe já, ó, onde que acontece a fotossíntese, você já conhece mais ou menos como é a estrutura geral, né, a ideia da fotossíntese, e agora vamos lá. De que a fotossíntese precisa para acontecer? Precisa de luz, não é? Mas como que a luz opera na fotossíntese? É isso que eu quero te mostrar agora. Bem, a luz então ela bate na planta. Pum. E quando ela bate na planta, o que ela faz exatamente? A luz faz um processo que a gente chama de efeito fotoelétrico. Você já deve ter ouvido falar disso, e quem descobriu isso aí, ó, um cara chamado Albert Einstein. O efeito fotoelétrico, inclusive, foi o que deu o prêmio Nobel para o Einstein, né? O Einstein nunca conseguiu ganhar o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, nunca ganhou, perdão, o prêmio Nobel pela teoria da relatividade, mas o Einstein ganhou o prêmio Nobel pelo efeito fotoelétrico. Qual é a ideia do efeito fotoelétrico? A ideia é a seguinte: quando a luz incide sobre alguma coisa, a energia da luz é suficiente para fazer com que os elétrons se agitem nos átomos e esses elétrons podem pular de camada. Nem sei se eu podia pular, mas pulei. Bom, esse elétron então que pula para outra camada, depois de um tempo, quando a energia já não está tão disponível, ele retorna, ele quase que despula. Ele volta. E aí esse salto que eu estou falando para você, como ele recebeu energia para ir para a próxima camada, quando ele volta para essa camada anterior, ele perde essa energia. Geralmente essa energia ela é perdida em forma de luz mesmo. Quer ver um exemplo disso? Sabe aqueles interruptores antigos? E eu não sei qual é a idade de você que está assistindo esse vídeo, mas se você não souber o que eu estou falando, procura aí na internet, pergunta para uma pessoa mais velha. Mas os interruptores antigos, quando você desligava o interruptor, ele ficava ainda meio aceso. Né? Por mais que a lâmpada estivesse desligada, ele ficava meio aceso. O que é muito útil para achar o interruptor, né, quando você estiver no escuro, né, o que é ótimo. Mas por que isso acontecia? Ali dentro do interruptor estava passando energia, no caso era energia elétrica. Só que essa energia gerava o mesmo efeito. Os elétrons saltam e ficam pulando para a próxima camada. Mas quando desliga o interruptor, os elétrons voltam e a energia é liberada. Essa energia que foi liberada, ela está em forma de luz. Tanto que ela é liberada durante um tempo, mas se o interruptor permanecer desligado durante um tempo, rapidamente ele já não fica mais luminescente. Então o que eu estou querendo te mostrar é, a luz bate e ela leva elétrons, tudo bem? Só que tem situações que a luz é tão intensa, né, que a energia que chega até o átomo é tão intensa, que o elétron salta de camada e nunca mais volta. Ele vai comprar cigarro, sabe? Não, mentira. Ele nunca mais volta, é isso, tá, gente? E aí ele salta, então, tá, de camada, e esse salto que eu tô falando pra você, pode ser, então, que ele vá embora, de fato, e realmente saia desse átomo. Quando ele sai, a gente diz que aconteceu, então, um processo de oxidação. Se você não estudou isso ainda, tem módulo de química para estudar isso, tá bom? Então, essa reação de oxidação é a perda do elétron causada por alguma coisa. Como é a luz que gerou esse efeito, a gente chama isso de fotooxidação. Mas repara que eu não estou escrevendo isso não é tão importante você ficar decorando, que o nome é fotooxidação exatamente. O que eu quero aqui com isso tudo é explicar para você por que o processo de perda do elétron é ocasionado pela luz. Tudo bem? Então, ok. Se você entendeu, então, que a luz bate e o elétron pula, esses elétrons vão ser muito importantes pra gente daqui a pouquinho. Tranquilão? Beleza, então. Uma outra coisa muito importante é o seguinte. Existem vários comprimentos de onda de luz. Existem diversos tipos de luz. Tem luz que você não enxerga e tem luz que você enxerga. A luz que a gente enxerga, ela tem um nome mágico. Chama-se luz visível. Por que será, né? Pois é isso aí. Então aqui no planeta, né, no lugar que você está, na sua casa inclusive, né, o seu próprio computador ou onde você estiver assistindo esse vídeo, estão emitindo luz. E essa luz, uma parte dela você está enxergando, mas tem uma parte que você não vê. A faixa de comprimentos de onda, a faixa de frequências que você enxerga, essa faixa é chamada de visível. Isso varia para comprimento de onda de cerca de 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. É uma faixa bem pequena, sabe? E aí fora disso tudo você não enxerga. Agora olha que coincidência, ou não é coincidência, as plantas também só fazem fotossíntese com a luz visível, tá bom? Se você não sabia isso, coloca isso também junto no seu caderno. Anota aí junto, logo depois do cloroplasto, coloca. A fotossíntese só é realizada com a luz visível, tudo bem? Então, beleza. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, embora a luz visível, né, oscile aí todas as cores que a gente conhece, né, ali desde o vermelho até o violeta, e analisando, passando por todas as cores do arco-íris aí nesse meio do caminho, tem faixa de luz que a planta não consegue usar.
A fotossíntese é um processo que depende da absorção da luz, tudo bem? Mas aquilo que você enxerga nas coisas é aquilo que a luz não foi, no qual a luz não foi absorvida. E tá difícil. Bom, então imagine, por exemplo, se você olha para alguma coisa e essa coisa tem uma cor verde, por exemplo, como é o caso das folhas. O que acontece ali é o seguinte, a luz que vem do sol ou a luz que vem de qualquer ambiente é uma luz misturada com vários tipos de cores. Mas quando ela bate na folha, uma parte dessa luz fica absorvida, retida ali. E uma parte bate e volta, é refletido. Quando você olha para a folha e você enxerga a folha verde, o que está acontecendo ali? Isso quer dizer que todas as cores estão batendo, né? A luz do sol, a luz de qualquer outra coisa, estão batendo ali. Todas estão sendo absorvidas, menos uma. Qual que não está sendo absorvida? Justamente o verde. Por quê? Se você enxerga o verde, quer dizer então que a luz verde bate na folha e ela reflete direto nos seus olhos. Então ela não é absorvida pela folha. Tudo bem? Então vamos lá. A luz visível é utilizada pela planta, mas nem toda a luz visível. Normalmente a parte verde ou algumas outras cores em algumas situações não podem ser utilizadas. Então vamos lá. Qual é a cor da clorofila? A clorofila é verde, não é isso? Então se a clorofila é verde, você acha que a planta consegue usar a luz verde para fazer fotossíntese com a clorofila? Não. Essa é a resposta dessa pergunta. A planta não consegue usar a luz verde usando a clorofila, tudo bem? Mas só que a planta pode apresentar outros pigmentos, né? De outras cores, e aí absorver essa luz de uma outra maneira. Então deixa eu te mostrar isso acontecendo agora num gráfico, rapidinho. Bem, você está vendo esse gráfico aqui, né? Que a princípio é um gráfico confuso, e realmente ele é um pouco confuso mesmo, porque ele tem muitas informações juntas. Mas a gente tem que olhar esse gráfico dessa maneira, porque é assim que ele aparece nos vestibulares, tá bom? Bom, repara aqui que a gente tem, ó, ABS, não é freio que a gente está falando, a gente está falando de capacidade de absorção. E lembra? A fotossíntese vai acontecer com a luz que foi absorvida, tá bom? Então, ABS quer dizer, então, quanto que foi absorvido dessa luz. Aqui embaixo, a gente representa esse lambda. Não sei se você já ouviu esse símbolo aqui, mas a gente chama de lambda, que é o comprimento de onda. Isso representa, então, o tipo de luz que a gente está falando, né? Variando aí, nesse caso, né? Como é em comprimento de onda, desde o violeta até o vermelho, tá bom? Então, beleza. O que eu estou querendo te mostrar aqui é o seguinte, então aqui seria o violeta, aqui mais no início, né, e mais para lá seria o vermelho, passando aí pelas cores, todas as cores do arco-íris, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, repara aqui, ó, clorofila A é um tipo de clorofila, tudo bem? Essa clorofila A, que é o nosso azul aqui, tá vendo? Ela é muito bem absorvida nessa faixa inicial aqui, ó, que seria mais ou menos o violeta, como eu falei antes. E mais lá para o final também, ó, que seria aqui mais para o vermelho. Mas repara que tem uma faixa aqui no azul, ó, que ele não absorve muito bem. Adivinha que cor é essa que ele não absorve muito bem? Vou te dar um tempo para você pensar. Mentira. Essa daqui é o verde, né, gente? É isso, lembra? O verde não é muito bem absorvido pela clorofila, tá bom? Agora, ó, clorofila B, tá vendo? Ela também tem uma faixa parecida, ela é um pouco mais para frente, né? É um outro tipo de clorofila. E aí ela gera absorção também, mas repara que também apresenta esse vale. Ou seja, a luz verde, ela também não absorve muito bem não, tá bom? Mas eu coloquei aqui um outro pigmento para você entender que essa absorção ela pode ir um pouco além. Um outro exemplo são esses carotenoides, que você pode estudar também nas aulas de lipídios, lembra disso? Então aqui a gente tem os carotenoides, e repara que a absorção do carotenoide ela é um pouco mais adiantada para frente. O carotenoide até consegue absorver um pouco do verde. Sabe por quê? O carotenoide não é verde. O carotenoide é alaranjado, lembra disso? Então, as cores que estiverem mais próximas do vermelho e do alaranjado vão ser um pouco mais difíceis de ser absorvidas pelo carotenoide. Afinal, essa luz é refletida nele, lembra disso? Mas a luz verde e outros tipos de comprimento de onda podem ser absorvidos. Então repara aí, a fotossíntese ela acontece principalmente com a luz visível que não seja verde. Mas existem outros pigmentos, sem ser a clorofila, que são chamados de pigmentos acessórios. Esses que ocorrem nos cromoplastos, lembra? Tipo os feoplastos, os xantoplastos, eritoplastos. Eles têm outros pigmentos que são de outras cores, e aí eles vão absorver outros tipos de cores, e algumas outras vão ser refletidas. Usando todos os pigmentos, a planta consegue então fazer uma complementação entre eles e assim absorver, não de maneira tão intensa quanto, mas absorver quase todos os pigmentos quase todas as luzes, perdão, dentro da faixa visível. Não esquece, fora da faixa visível, a planta não faz fotossíntese. Bom, espero que você tenha entendido então essa parte que a gente comentou. Isso é uma introdução à fotossíntese, cujo objetivo então é entender como funciona a luz, como funciona o processo de fotossíntese de uma maneira geral e como que funciona o cloroplasto, tudo bem? Então, se você entendeu isso, te espero no próximo vídeo. Um beijo.